Estou mais uma vez aqui nessa manhã para agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos vivos, respirando esse ar tão maravilhoso, esse ar tão puro, tão glorioso, não é? Porque o Senhor Ele nos proporciona isso todas as manhãs, né? Deitamos, né? Não temos a certeza se vamos acordar, mas Deus nos desperta todas as manhãs. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar aqui. Ontem eu fiz os vídeos, né? Filmei meu dia. Teve algumas partes que ficaram falhadas porque eu tinha que estar auxiliando meu esposo, ajudando ele a carregar massa. E aí eu parava e esquecia do princípio onde eu tinha parado, né? E aí ficou meio que vago. Eu fiz o pão, né, para vocês ontem. Eu fui apanhar macaxeira com a minha mãe. Ela já chegou aqui, era acho que umas 10 horas, 9 horas por aí. Minha mãe chegou. E aí eu fiz um lanche para ela, uma tapioquinha, que ela gosta muito, uma tapioca com café. E ela passou o dia comigo, a gente foi fazer o almoço, né? E a minha mãe, ela tem mal de Alzheimer, não tá muito severo, né? Mas a memória curta dela, assim, ela esquece muito rápido, né? As coisas antigas ela lembra bem, mas as atuais ela esquece muito rápido. E eu aproveito ela, quando ela vem aqui, né? Eu tento colocar ela juntamente comigo, né? Para me ajudar, para motivar ela, né? Para motivar ela a saber que eu sempre digo para ela: mãe, a senhora é importante, né? E a senhora sabe colocar, a senhora sabe o tanto que a senhora é importante e a sua agilidade, porque, gente, tudo que eu aprendi. Cozinhar, como cuidar da casa, como gostar do mato, né? Essas coisas, cuidar de planta, tudo a minha mãe, ela me ensinou. Minha mãe era uma excelente dona de casa, uma excelente costureira, só nunca aprendi a costurar, mas a minha filha, né, a Marcela, ela sabe costurar. E eu sou muito grata a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do meu esposo, né? E por estar aqui nesse lugar. Isso aqui representa muito para mim, porque eu tenho muita vontade de morar aqui no terreno. A gente morava numa casa bem aqui, depois eu vou estar mostrando para vocês como que era a nossa casinha aqui, né? A gente passava os meses de férias, quando as minhas filhas moravam comigo, que eram solteiras ainda, no mês de férias dela a gente passava aqui um mês todinho aqui. E eu sempre tive muita vontade de morar aqui, mas no entanto a gente ainda não tinha condições, a gente ainda não tinha condições de fazer uma casa, né, que se adequasse para a gente poder morar. E agora o meu esposo está construindo ali aos pouquinhos, né? Desde o ano passado nós começamos, eu acho que em novembro, se eu não estou enganada, que a gente começou a construir, ou foi outubro, eu não lembro bem exatamente o mês, mas foi essa média aí de outubro e novembro. A gente começou a construir e estamos até hoje, né? Ele parou um pouco por conta do inverno e agora ele está fazendo serviço de dentro de casa. Está rebocando lá o quarto, para poder depois ele colocar as coisas que a gente tem aqui, né, no quarto onde fica as camas das minhas filhas, né, onde fica o freezer, essas coisas, e colocar tudo lá para outro quarto, para poder ele, quando estiar um pouquinho a chuva, ele colocar as coisas para lá e levantar a outra parte que falta levantar do telhado, para poder cobrir, para poder a gente estar mexendo só na parte de dentro da casa. Ele está esperando praticamente a chuva parar e eu creio que vai dar tudo certo, né? E ontem, quando eu estava fazendo pão, né, eu fui apanhar macaxeira com a minha mãe. E aí eu esqueci de filmar o pão, depois que eu modelei todos, né, porque ela ficou lembrando que tinha que pôr milho para as galinhas. Eu digo, tá, a gente já vai lá. Aí, como eu estava agoniada, né, apressada para ir com ela lá, findou que passou batido, porque eu ia modelar para não tomar tanto tempo. Eu ia modelar todos eles, modelei, né? E depois que tivesse modelado os pães, que eu tivesse todos na forma para me botar no forno, eu ia mostrar para vocês o tamanho que ele ficou, né? O tamanho que ele tinha ficado e o tamanho que fica depois que a massa dobra de tamanho, não é? É um pão muito gostoso, gente, fica muito macio. Eu usei em média meio quilo de trigo, mas se foi mais pouquinha coisa, não é? Usei acho que umas 700 gramas de trigo, em média, umas 700 gramas, eu acredito.
e umas 300 gramas a 400 gramas de macaxeira, por aí. E o bolo fica super macio, gente, muito gostoso mesmo. É um bolo que ele dura fora da geladeira, digamos, eu fiz ontem ele tá bom, hoje ele tá bom o dia todo. Mas o ideal é você conservar, no caso, no outro dia, já colocar na geladeira para se for ficar pro terceiro dia. Mas fica muito gostoso. E nessa manhã eu vim aqui agradecer a Deus também, né? Aproveitei esse lugar aqui, quero contar um pouco que eu passei, já passei por algumas lutas, como falei para vocês que eu passei por um problema de saúde. E em novembro de 2019, dezembro na realidade, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E essa notícia, assim, mexeu muito. Logo a princípio não, quis ser bem forte, né? Mas depois, assim, mexeu muito comigo. Eu estava trabalhando na época. E aí depois eu fiquei em pranto. Teve um dia que eu não consegui mais ir para o trabalho. Porque um dia que eu cheguei do trabalho, eu cheguei chorando muito. Muito mesmo. E não que eu não acreditasse que Deus pode fazer isso, né? Mas na nossa vida, né, a nossa vida ela é guiada por Deus. Nós somos, né, apenas criaturas, né? Claro que somos filhos de Deus, Deus nos ama com um amor imenso, mas nós não podemos prever o que vai acontecer amanhã, né, o que vai acontecer o ano que vem, mas Deus, ele é o dono do tempo e ele sabe de todas as coisas. E eu me apeguei em Deus, né? Eu disse não, eu digo, Senhor, seja feita na minha vida ao teu querer. Se eu tiver de passar por isso, que o Senhor me dê alegria plena para que eu possa viver os dias da minha vida com alegria, com prazer. E assim Deus fez, né? E quando encontrei pessoas maravilhosas, amigas, né? A irmã Neia, a irmã Tati e outros irmãos também que estavam orando por mim, né? A irmã Rita, as minhas filhas, meu esposo, e eles oraram muito por mim para que o Senhor me fortalecesse. Deus, ele me visitou, né? E para a glória de Deus, quando eu fui fazer o exame novamente, que eu fui com a médica, refiz todos os exames, ela pediu uma ressonância da minha mama e ela viu lá o mesmo BIRAD 5 e ela pediu que eu fizesse a biópsia. E quando eu fiz a biópsia, quando eu colhi o material, né, que a gente recebeu o resultado, não lembro quantos dias foram, e para a glória de Deus, tinha dado negativo para o câncer e deu uma tal de fibrose. Eu não sei bem o que é isso, o médico me explicou, mas eu não consigo explicar para vocês o que é. E ele disse que eu ia conviver com isso, né? Mas graças a Deus não é um câncer, né? Eu faço acompanhamento a cada 6 meses, né? Faço exames, monitoramento para ver se aumentou, se não, mas ela está estável, né? Eu fiz agora a última mamografia, diminuiu o BIRAD, está em 3, então eu sou muito grata a Deus por isso. E o que eu quero dizer para vocês nesta manhã, que tudo que a gente passa na nossa vida é para nos fortalecer, para nos fazer pessoas mais fortes, né? Mais resistentes, mais amorosas, mais cheias de compaixão. Porque é como a palavra de Deus diz, né? Fala lá em Romanos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, lá em Romanos capítulo 5. Então eu sou muito grata por isso, né? Então se a gente passa por tribulações, é porque Deus, ele quer algo melhor, ele está nos lapidando, né? Está nos moldando para ser pessoas mais maleáveis, né? Pessoas mais humanas, que a gente venha amar o nosso próximo, se compadecer do nosso próximo, né? Se colocar no lugar do nosso próximo, sentir também a dor do nosso próximo. E quando eu estou aqui nesse lugar, é um momento assim, um lugar aqui onde eu reflito, um lugar que a gente encontra mais sossego, mais paz, porque aqui a gente não tem nem o barulho de carro, a gente só tem energia, nós não temos internet aqui. Quando eu quero carregar os vídeos, né, quando eu chego em casa,
que eu posto. Então eu sou muito grata a Deus por tudo isso e por esse lugar maravilhoso que Deus me presenteou. Isso aqui, gente, foi uma herança que o meu pai e a minha mãe nos deram. Meu pai já morreu, né? Minha mãe ainda está viva, graças a Deus, mas foi ele que nos deram isso aqui ainda com vida, né? Ele nos deram esse terreno aqui com vida. Ele deu para cada um dos filhos, ele deu um lote. Das minhas irmãs são mais lá para frente e o meu foi o que ficou de recuado aqui, né? E graças a Deus por isso, né? Foi feito um sorteio para não dar aquela impressão de injustiça, né? De que estava sendo imparcial com alguém. Mas não foi assim, ela numerou os terrenos e colocou lá os papeizinhos, nós sorteamos e cada um pegou um número. E o meu número foi esse daqui, né? E esse é o único terreno que passa o igarapé aqui. Então ele é muito rico porque tem muita água. Ele tem essa erosão, essa parte baixa, né? Que é o Gapó aqui. Gente, mas é muito glorioso esse lugar, tá? E eu vou estar mostrando para vocês, né, aqui a minha casinha, como Bom, que era gente, aqui. essa aqui era a casinha que a gente estava. Só que antes ela tinha uma puxada aqui. Ali a gente tinha uma pia, né, que é a mesma que a gente usa lá na nossa casa. Meu marido deu uma reformada nela e a gente está usando até hoje. E ela começou a ficar assim, feinha, né, começou a apodrecer a madeira. E a gente achou por bem, né, de fazer lá um cômodo, era apenas um cômodo. E a gente foi crescendo aos pouquinhos. Mas essa aqui era a nossa casa. Mas aqui a gente passou alguns dias aqui muito feliz, né? Vinham os amigos da gente aqui para visitar. E essa parte ali na frente, ali a gente sempre planta, tem plantação para ali para trás. Ele tem pés de manga, pé de coco, tem goiaba, né? A gente tem algumas plantações por ali. O projeto da gente era fazer a nossa casa aqui em frente, bem ali nessa parte aqui. Eu plantei lá atrás uns pés de ingá, ali para trás também tem uns pés de manga lá para trás. Então o projeto era fazer a nossa casa aqui, mas como tinha que fazer a ponte e a gente ia gastar muito, a gente decidiu fazer lá mesmo, que ia ficar mais barato pra gente. Isso aqui é a nossa roça aqui, a nossa plantação, só que a gente já tirou a macaxeira e daí tá só mato. Meu esposo vai terminar lá, aquela parte lá do quarto que ele tá fazendo, e ele vem dar uma roçada aqui. A gente tem alguns pés de pitaia aqui, cada estaca dessas aí, eu tenho um pé de pitaia. E ele vai vir limpando, isso aqui é abacaxi. Ali pro outro lado, ali naquela baixa, ali a gente plantou cupuaçu, tá tudo plantado. Quando tiver tudo limpinho, eu vou estar mostrando pra vocês. Esse aqui é o caminho que a gente vem lá de baixo. Lá embaixo é a minha casa, nossa casinha. Aí essa parte aqui, já é aqui pra cima. Esse aqui foi o caminho que a gente limpou. Eu limpei pra gente poder ir ali pro nosso sanitário, né? A gente não tem um banheiro pronto ainda. E a gente pretende fazer, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente vai concluir. É porque só é o meu esposo que trabalha aqui e eu, né? Só nós dois. Esse aqui, gente, é o pé de bacuri. Ele é muito grandão. Mas ele nunca tinha dado fruto, já tem alguns anos que ele tem aqui. Quando a gente veio, a gente ganhou esse terreno, já tinha esse pé de bacuri, mas ele nunca tinha dado. E esse ano ele deu acho que quase uns 20 e pouco bacuri. E a gente, pela primeira vez, a gente pôde estar comendo o fruto dessa árvore. Ó, ali é o nosso sanitário lá onde a gente usa, né, que a gente ainda não tá pronto, mas quando tiver pronto, eu creio que já tá mais perto do que longe, né? E esse lugar aqui é o lugar que eu chamo de Sítio da Paz, aqui o nosso terreno. É muito gostoso tá aqui, gente, muito gostoso.
onde escorre água ali de cima. Aqui é a nossa ponte. Aqui é a outra parte do rio. Aqui é a nossa escadinha que a gente desce. Para poder aqui descer aqui pro rio. E ele vem lá de cima. E aquilo ali é o tempo todo escorrendo água que vem lá de cima ali. De uma outra nascente que tem ali. E isso aqui é o outro ladinho do nosso riozinho aqui. Aquela parte ali onde eu mostrei pra vocês que faz aquela curva lá em cima. Esse aqui é uma árvore que caiu. Esse ali é aquela parte lá que eu mostrei ainda agora pra vocês. E aí o rio vem subindo assim. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.